Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Alexandre Schutt. Eu aqui tenho o prazer, mas um prazer imensurável, de apresentar Frederico Ciongoli, que é um querido terapeuta, um querido amigo acima de tudo, mas é um psicoterapeuta, um grande constelador, escritor. A gente vai falar sobre um trabalho maravilhoso que ele tem feito e, inclusive, do livro. Já vamos falar do livro que ele está para lançar daqui a pouquinho, e talvez você que vai assistir o vídeo, o livro já tenha até sido como fala, lançado, né? Mas a gente vai falar a respeito dele com os mistérios, né? Senão ninguém acaba lendo. E, bem, então, a primeira coisa, Frederico, ele formado em Direito, depois foi para a área de Psicologia, né? Então a gente tem um resumo que eu achei muito legal no livro, que é simples, mas eu vou ler para vocês. Frederico Ciongoli iniciou a carreira como advogado, mas sua verdadeira vocação sempre foi o estudo da psique humana e da espiritualidade, áreas às quais se dedica desde 2000. Então a gente está gravando em 2025, temos 25 anos de trabalho. Em 2019, publicou nas redes sociais um vídeo sobre o viés espiritual da história do Brasil e de Portugal. O trabalho viralizou tanto, mas tanto, de tal forma que acabou sendo chamado para fazer uma explanação sobre esse tema no Senado Federal. Isso aqui é um resumo, mas a gente vai falar mais sobre ele e sobre o trabalho. Então, assim, eu tenho muito prazer de fazer um vídeo para enaltecer seu trabalho, enaltecer o caminho que você está percorrendo, e a gente vai comemorar ainda os próximos passos, né? Então, Frederico, se você puder falar um pouquinho sobre você primeiro, falar um pouco, além que você era advogado, eu sei que você faz constelações, eu já participei, eu sou constelador, você é constelador, então assim, constelação é um assunto muito sério, a gente sabe disso, não se brinca de constelar, é um assunto muito sério. Então, para constelar, tem que ser muito verdadeiro, muito preciso, tem umas linhas, uns trilhos que o Bert Hellinger colocou para nós, e ele foi na última fase da vida do Bert Hellinger, ele abriu para a parte espiritual de uma forma muito ampla. E, de repente, a gente está aqui juntos com esse trabalho que é da constelação e, de repente, tudo que você escreveu, né? Então, vamos começar nesse sentido. Você se apresenta para que as pessoas saibam do teu trabalho e a gente coloca numa rede social, no YouTube ou em outros locais, para as pessoas conhecerem, porque você é merecedor. Muito obrigado, Alexandre, pelo convite aí, né? E então, a introdução ali já disse muita coisa, né, sobre o início da minha contribuição na sociedade, vamos dizer assim. Comecei com a advocacia, mas sempre tive esse dom, né, esse prazer de estudar a espiritualidade, a psique humana. Foi aí que eu comecei a trabalhar com as constelações já há muitos anos. E no meio dessa jornada do trabalho das constelações com a família, primeiro apareceu esse chamado para o judiciário, né? Eu e o Dr. Sami, né, um juiz da Bahia, na época lá, 14, 15 anos atrás, o Dr. Sami Storch, né? Ele teve a ideia de implantar as constelações no judiciário, então ele começou a fazer isso no Nordeste, eu comecei a fazer isso no Sul, simultaneamente com ele. Eu tive aula com ele quando eu fiz a pós-graduação, e ele chegou a dar algumas aulas lá na turma do Hellinger. Ah, que legal, ele é um cara muito sério. E aí, em 2019, né, avançando aí, eu tive um chamado para transpor esse trabalho da família, das constelações, da ancestralidade da família, transpor para a ancestralidade do nosso país. Tá. Então esse chamado veio muito forte, eu reuni 120 pessoas num espaço, e ali a gente fez uma grande constelação do Brasil. Tudo isso eu sei porque eu vi o vídeo, acompanhei tudo, né? Mas só me fala uma coisinha antes, para quem nunca sabe, o que é uma constelação no judiciário, para que serve? A constelação no judiciário é para, basicamente, claro, ela é muito mais ampla, mas eu vou fazer uma apertada síntese.
ela é muito utilizada nos litígios de família, né? Porque os litígios de família, quando as pessoas entram em guerra, vamos dizer assim, em conflito, na verdade, o conflito não abrange só o marido e a mulher, abrange a ancestralidade toda de cada cônjuge. Então, ou seja, por trás do relacionamento, quando há uma dissolução do relacionamento, começam conflitos que de repente você vê que o conflito não é só entre o casal por motivos mundanos, que tem algum assunto atrás que precisa ser visto. Isso, porque as pessoas elas às vezes tentam resolver um conflito pessoal e na verdade quando a gente abre a constelação ele é sistêmico, ou seja, aquele conflito pessoal do casal atinge 3 gerações atrás. Então no momento que você abre a constelação e vê que a raiz do conflito está em 3 gerações atrás, né, você consegue uma resolução muito mais eficaz do que ficar no pessoal só. Porque nunca é pessoal, sempre é o coletivo que está envolvido, né? É um coletivo ancestral, ou seja, os pais, os avós, os tios-avós, os avós, as gerações assim, né? Eu tenho trabalhado ontem, por exemplo, com 4 gerações a 5. Para pegar a filha de uma amiga minha, eu fui na casa da mãe dela para a gente falar sobre a mãe e sobre a avó. Então a gente estava trabalhando a filha, a mãe, que é muito minha amiga, a avó, que é uma grande terapeuta, que está com 80 anos, aí depois tem a mãe dela, já falecida, a avó dela, e depois a gente começou a trabalhar outra geração, parou a sessão. Mas tudo isso aqui era uma coisa só. Uma coisa só. É muito bonito esse trabalho. E na Justiça, você começou a fazer em São Paulo isso? Em São Paulo, muito em São Paulo. Claro, depois comecei a viajar pelo Brasil inteiro, já fiz vários trabalhos no Ministério Público, principalmente de Piauí, ali do Nordeste. Na época, antes da pandemia, eu viajava bastante. Eu não sabia disso. Então a gente fez bastante trabalho. Parabéns. Na época, estava crescendo demais, né, a constelação no judiciário. Então, hoje já a realidade é diferente, né, eles dificultam um pouco. Mas eles seguram para manter o sistema antigo, né? Isso, aquela velha história, né? O contraste entre o novo entrando e o status quo quer manter, né? Aquele nível de consciência com o novo. Mas eu acabei viajando bastante e nessas viagens aí que vai entrando sem querer aqui no filme que eu escrevi que virou um livro, né? Antes, né? Eu comecei a perceber fazendo as constelações, né? Por aí, mesmo no Ministério Público, assuntos de família, a gente acabava se envolvendo numa ancestralidade muito anterior, que chegava nos indígenas, na raiz indígena daquela família, ou na raiz judaica, da época da Inquisição. Então, quando os judeus estavam perseguidos pela Inquisição, e fugiram para o Brasil. Isso, né? como cristãos novos. Né? Como cristãos novos. E aí eu comecei a perceber que o brasileiro tem uma vergonha imensa de ter sangue indígena e que nega também muito as raízes judaicas. E também as portuguesas, também de uma forma geral, que a gente vai falar um pouco mais à frente, mas assim, ou seja, trabalhando no viés aí judiciário, né, com as constelações do judiciário, eu fui me deparando com uma questão do Brasil mais profundamente, que é os indígenas, os afros, os portugueses, e ali culminou esse trabalho, eu coletando informações, culminou nesse chamado que eu tive em 2018, que eu fiz a constelação em 2019, para fazer a constelação do Brasil, chamado esse que nasce com incêndio no museu, que na verdade era a sede do Império Ultramarino do Brasil, de Portugal, Brasil e Algarves, né? Porque o Brasil era um grande império, né? Foi onde a Leopoldina assinou a independência do Brasil, dia 2 de setembro. É isso. Que você estuda os mapas, né? Um dos mapas do Brasil é o 7 de setembro, todo mundo conhece, o dia que Dom Pedro levanta, mas ele recebeu uma carta escrita pela esposa, a Leopoldina, que ela assinou no local onde começou o incêndio. Na sala onde começou o incêndio,
E é muito interessante que também foi justo na Revolução Solar, que é um assunto técnico astrológico, mas justo quando foi o aniversário desse 2 de setembro. Não sei se foi um dia antes, um dia depois, mas Sim. a gente veio pelo cálculo que o incêndio mostrava uma mudança no país muito grande, exatamente como fosse o epicentro da independência do país, Portugal. E a transformação, no fogo, né? A transformação, né? Então, aquilo, assim, bateu, assim, de uma forma tão impressionante, né? Esse incêndio, bem exatamente no dia onde ela assina o decreto e passa para o Dom Pedro I para ratificar isso, que eles decidiram lá com José Bonifácio e tudo mais. Então, aquilo, mas não foi o chamado, não foi intelectual, foi espiritual, bateu aqui, ó, né, no coração. E aí, em abril, eu falei, nossa, tem alguma coisa aqui no Brasil. E quem sou eu para entrar num assunto tão grandioso como a história do Brasil? Eu acho que você é a pessoa, né? Se a gente pegar, até estudar teu nome e mudar um pouquinho o som, né, de Sion, né? Assim, tem muita coisa por trás. Sim. E você é a pessoa, e você escreveu esse filme, né? Que a gente vai falar sobre isso, que virou livro depois. Você é a pessoa, eu me lembro quando você me procurou, quando você estava ainda com aquela intensa coisa, você ligou um dia para mim e falou assim, Ale, vamos fazer, não sei o que, vamos ver se leva isso aqui para frente, você estava assim incorporado, escrevendo assim com uma garra, você é a pessoa para isso, né? Sim. Captei a mensagem. E aí eu acabei fazendo a Constelação do Brasil, e ali foi muito forte, porque eu tive no momento que eu fiz a Constelação do Brasil, eu tinha muito pouco conhecimento da história do Brasil. Conhecimento de história de fontes primárias e secundárias, tá? Pouco conhecimento, tinha estudado pouquíssimo. E ali, nessa constelação, o mais impressionante, assim, para me resumindo, foi porque no momento que eu me propus a fazer para entender a ancestralidade do Brasil, ou seja, como o Brasil nasceu, quais essas raízes espirituais ancestrais antes do Brasil ser Brasil. E ali apareceu o quê? Portugal. Aí você vai falar, mas é óbvio, Portugal que, né, chegou aqui, colonizou, mas chegaram os holandeses, os espanhóis num acordo, não ficou, né? Sim. Mas assim, o que ficou muito... Tem franceses também que chegaram. Tem muito, tem o mundo inteiro. No final veio o mundo inteiro para miscigenar. Mas assim, o que ficou muito marcante para mim naquela constelação foi que o Brasil e Portugal é uma coisa só. Isso. Não é uma coisa separada. É como se... E não só como era uma coisa só que apareceu, mas como assim? A gente aprendeu na escola que o Brasil era uma terra perdida, que bateu um vento ali, o português chegou sem querer, né, no Brasil, e aí colonizou o Brasil e arrancou, explorou tudo que pôde do Brasil. E de repente eu estou aqui na constelação, que é um trabalho fenomenológico de sentir no corpo, que Portugal e o Brasil é uma coisa só. E não só isso, como eu percebi ali, nas 120 pessoas que estavam ali na sala perceberam, que existe uma cisão entre Portugal e Brasil, e que essa cisão prejudica os dois países e o mundo. Então aquilo, eu fiquei profundamente intrigado, eu falei assim, nossa, mas então a gente aprendeu uma coisa totalmente fora de propósito, né? É uma coisa só... porque na constelação a verdade aparece. Isso. E pegando um gancho, uma forma de explicar a fenomenologia para quem está assistindo e nunca fez a constelação. Então o que é essa história aí, né, Frederico, que você falou que você chegou lá, sentiu, e essas 120 pessoas sentiram mesmo, né, claro, que Brasil e Portugal é uma coisa só. O que é essa coisa de sentir? Então vamos lá. Em homenagem a Portugal, que é o pai espiritual do povo brasileiro, que a gente vai chegar lá, você acredita onde eu encontrei a melhor definição para fenomenologia? Porque fenomenologia o que é? É um fenômeno. Fenômeno, a origem da palavra fenômeno é o observar, aquilo que aparece, que surge e através do sentir, isso que é fenomenologia, a gente se toca uma certa verdade, uma realidade, né? Sem racionalizar. Então a gente se expõe aquilo com o coração, a gente sente, isso que é fenomenologia. Mas teve alguém que explicou a fenomenologia de uma forma brilhante.
sem querer eu encontrei, Fernando Pessoa. Que ele diz assim, naquele livro Mensagem Fernando Único, Pessoa, poeta português. Que, acima de tudo, um grande astrólogo. Sim. Né? Um grande astrólogo, ele tinha vários codinomes, Sim. mas ele, de fato, ele sabia Sim. astrologia e ele até previu a morte dele. E ele teve uma falha só de um ângulo só, mas ele não foi aqui, mas pelo mesmo aspecto. Ele conseguiu prever. Isso é muito... Então, assim, o Fernando Pessoa, ele é muito mais do que esse mestre da escrita. Isso. Né? Do que o poeta, né? Ele era um médium, ele mesmo falava, na minha alma tem várias vozes. Ele era um médium, né? Ele era um médium, um astrólogo incrível. E falando em astrólogo, sabe quem é astrólogo também? Também eu descobri nessas pesquisas o infante Henrique de Sagres. O português, né, que abriu a era dos descobrimentos, né, que fez a escola de Sagres e que permitiu esse encontro do Oriente com o Ocidente, o infante Henrique de Sagres. Né, ele era um grande astrólogo, ele tinha tratado de astrologia, ele escrevia sobre astrologia. Quer dizer, então a gente tem renomados nomes, Isaac Newton e tudo mais. Mas assim, eu gostaria muito de ver isso, né? Eu vou te passar, eu tenho os livros dos portugueses, né? Porque quando eu estava na Índia, eu me lembro que o Prabhupada, né, que é um outro assunto, uma outra frequência, mas ele trouxe parte de uma cultura hindu oriental para o Ocidente. E a gente começou a ver que até o desenho de Júpiter, né, como o desenho onde tem a matéria e a alma, é como se ele levasse de um lado para outro. Então, eu comecei a ter isso com mestres chineses, mestres japoneses, com mestres hindus, e de repente ver que um astrólogo é o cara que faz esse movimento. Né? Ele via longe, né, para atingir. Né? Isso. Que é o caso do infante Henrique de Sagres, que ele foi o primeiro a passar o bojador. Sabe aquela coisa? Existia um misticismo em Portugal que existiam monstros no mar que você não podia passar o bojador, que é uma parte ali da África. Então existia mesmo esse medo consciente mesmo, inconsciente do português, né? A gente não pode passar o bojador, porque a partir dali tem monstros. Era assim na época medieval. Então ele, na época, ele enfrentou uma oitava, né? Ele quebrou uma oitava. Isso, ele teve como astrólogo e também um grande espiritualista, não só navegador, ele teve esse insight, foi o cara que quebrou isso. Mas voltando... É muito legal ouvir isso. Tem muita riqueza. Só sobre isso dá pra gente fazer uma conversa sobre isso, né? Sobre a importância das pessoas saírem desses medos e crenças e darem esse passo para frente. Sim, né? Sim. Ou seja, resumindo, isso que você acabou valorizando aqui na nossa fala, foi um astrólogo que uniu o Oriente ao Ocidente. Olha isso aqui que está vindo agora, não é interessante isso? 2 astrólogos consteladores. Não é verdade? E eu nunca tinha pensado nisso antes. Tá saindo aqui dessa conversa que foi um astrólogo que uniu. Incrível isso, né? Um astrólogo português. Até arrepia aqui, né? Mas assim, então voltando ali para a constelação, né? O assunto né? Por isso que eu falo, é riquíssimo, é muito profundo, tem muita coisa para a gente não se perder. O Fernando Pessoa, ele descreveu a fenomenologia de uma forma brilhante. Ele fala assim: a verdade não pode ser transmitida racionalmente, porque a humanidade não entenderia. A verdade deve ser transmitida através de símbolos, que através dos símbolos você pode sentir. E sentindo, também não podemos compreender, mas basta sentir a verdade sem precisar compreendê-la. Olha que profundidade. Isso é frase do Fernando Pessoa, é profundidade, né? Frederico, posso pedir para você repetir, porque é tão emocionante. Tá, vamos lá. E eu já traduzi na forma cabalista, né? Ótimo. Para falar sobre a verdade, mas não vou falar agora aqui, né? Que, que é a palavra mais alta. Na Cabala a gente fala a palavra mais alta pronunciável é a verdade. Interessante. A palavra mais alta que a gente pode pronunciar. A gente não chega a pronunciar o nome de Deus, mas a gente fala a palavra mais alta que é a verdade, que ela é constituída da primeira letra, da última letra do alfabeto e da letra do meio. Interessante. Aleph, Mem, Teta. Então, você falando, eu comecei a ficar
eu não fiquei arrepiado, fiquei emocionado com isso, né? Você pode falar de novo, Fernando Vamos lá, Pessoa? claro. Então, Fernando Pessoa, em várias obras, na verdade, ele descobriu, mas ele publicou uma obra só em vida, né? Incrível, não? Um homem daquele, que é a Mensagem, e lá ele fala de outras formas, né? A gente está juntando aqui, ele fala o seguinte, que a verdade não pode ser transmitida através da razão, porque a humanidade não pode entender. A verdade deve ser transmitida através de símbolos, porque nos símbolos nós sentimos a verdade, porque o símbolo mexe com o inconsciente. Então a gente sente, sem compreender, sem ter a necessidade de compreender. Isso. Então a verdade é sentida sem necessidade de compreendê-la. Isso. Quem sabe muito sobre isso são as pessoas que trabalham com semiótica, né? Que eles sabem que eles colocam símbolos por trás de produtos, né? Eles passam mensagens subliminares, e aí aquilo toca na pessoa, a pessoa nem sabe por quê. Ela acaba comprando produtos, mas ela não sabe por quê. Mas porque muita gente sabe semiótica, ela vai andando por esse caminho, né? Então, resumindo, né? Constelação familiar é isso. É um trabalho de fenomenológico onde a verdade é transmitida no sentir. Mas que sentir dos representantes? Os representantes se tornam símbolos ali. Né? Eles captam, eles se transformam em símbolo e a gente sente corporalmente. Ou seja, a constelação familiar não é nada, como se diz muitas pessoas aí, uma coisa mística, subjetiva. Ela é corporal, porque no final você sente no corpo. Tá? Então, só para a gente fazer esse adendo. Então, voltando, lá na constelação a gente vê que Portugal e Brasil é uma coisa só, mas é que tem uma cisão. E essa cisão o que eu fui fazer? Falei, bom, agora? O que eu faço com isso, né? Com essa constelação, com essas informações impactantes, não só essas informações impactantes que Portugal e Brasil é uma coisa só, como também o Brasil carrega um certo fardo espiritual da humanidade. Mas a gente vai falar isso depois. Mas assim, então, a gente finalizou a constelação, eu fui para a vida, né? Voltei para minha vida, para o meu dia a dia, e novamente eu recebi um chamado que foi através de uma imagem que eu tive sobre um filme. Um filme do Brasil. Sabe quando você tem uma imagem de um filme, assim, passa um filme, assim, por segundos? E ali, naquele momento, entra a pandemia. Eu falei, quer saber? Eu vou escrever aquela imagem que eu tive, andando na praia, sobre essa constelação que eu fiz, e eu comecei a escrever. Bom, resumo, na hora que eu me peguei, eu estava escrevendo um filme, um roteiro de um filme. Só que para entender isso, por que o Brasil e Portugal é uma coisa só? Eu comecei a estudar a história de fontes primárias e secundárias da história do Brasil e Portugal. Historiografia clássica, sabe? Lá, os primeiros Van Hagen. Para quem está escutando, Sérgio Buarque de Holanda. O que é uma primária, o que é uma secundária? História primária são documentos históricos que estão estão armazenados aí ali no tombo lá em Portugal e aqui no Brasil. E a historiografia secundária são as interpretações dos historiadores, que pegaram esses documentos e começaram a fazer as interpretações deles. Então eu estudei, por isso que levou 6 anos, eu estudei muito a história do Brasil e de Portugal. E estudando a história desse viés primário e secundário, tinha algumas coisas que tinham a ver, sim, dessa ligação do Brasil, dessa missão que o Brasil tem com Portugal e vice-versa, mas também estudei o viés espiritual da história do Brasil e Portugal, bebendo da fonte de médiuns místicos consagrados do Brasil e de Portugal. Quais são eles? Chico Xavier, um grande médium brasileiro, que escreveu Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nossa, muita coisa veio do Chico Xavier. Eu acho que eu tenho aqui na biblioteca, lá no escritório. Nossa, aquele livro dele realmente, ele recebeu essa questão da missão espiritual do Brasil, né? Como coração do livro, como coração do Brasil, desculpa.
E em Portugal, quem? Camões, Fernando Pessoa, Santo Agostinho, o padre Antônio Vieira, que participou José do início que participou do início da colonização do Brasil, e a eubiose brasileira, né? Henrique José de Souza, também um outro grande místico, médium, que estudou, se ocupou muito da história do Brasil no viés espiritual. Então eu fiz eu combinei aquilo que eu senti na constelação com toda essa historiografia primária, secundária e espiritual, e nasceu o filme que se chama A Terra dos Mistérios do Coração, que já está na mão de um diretor e de um roteirista que ainda não fez o roteiro profissional, mas já está. A gente está na fase de angariar investimento. Torcer que seja ele, né? Pessoa, né? Só que o diretor do filme falou assim, vai sair só daqui 3 anos o filme, demora, é uma epopeia. Então transforma esse livro, foi o que eu fiz. Eu transformei o roteiro do filme em livro, que dia 8 de novembro a gente vai fazer o lançamento vivencial desse livro, que é através, óbvio, começou com uma constelação familiar e vai terminar com uma constelação familiar no dia 8 de novembro em São Paulo. Que dia cai da semana? Sábado, das 9 às 2. Né? Então lá as pessoas vão adquirir o livro e participar dessa grande constelação. Bem, como eu falei, né, tem gente que vai assistir o vídeo, sei lá, daqui 1 ano, 2 anos, Sim. né? E a gente já tem, eu e você já temos alguns anos de contato, nós dois, né? E respeito, tudo. Às vezes a gente se encontra, é uma festa, mas muito rápido, né? Exato. E agora, hoje a gente conseguiu, pelo menos aqui antes da filmagem, ter 1 hora juntos para conversar até de outros temas, né? Eu tenho muito orgulho do que você está falando, muito orgulho do que você está fazendo, né? Olha, eu abri bem na página que fala, aqui, ó. Nossa, abri bem na página, né? Antes da gente começar a gravar, eu abri numa página e falei assim, que bom que a gente pode estar conversando, né? Exato. E a outra pessoa falou, exato, tem aqui escrito, a página 148, eu acho, né? Então, só aqui, eu fico feliz que possamos conversar, confesso. Eu também, né? Agora eu abro bem aqui. Surya se põe em pé e ainda aos prantos diz, e é o nome do livro, essa é a terra dos mistérios do coração. Nossa senhora, você abriu essa página, que eu conheço esse livro. Abri nessa página. É um dos clímax do filme. Essa é a terra dos mistérios do coração. Muita sincronia. O sutil tremor da terra se segue a isso. Nossa senhora. E a água do lago começa a girar lentamente sobre seu eixo em sentido anti-horário. Um redemoinho se forma. Todos observam a cena em silêncio. Secreto. Essa sincronia foi demais. Né? Você sabe que... Você conseguiu... Sério, não, sem brincadeira, vocês viram. Ele tá abrindo, assim. Você abriu no ápice do filme. Ah, é? Por isso eu ia te parar uma hora, que senão você... Mas assim, não, tudo bem, mas assim, é impressionante como é o ápice. Não, eu era tão folgado na escola, que eu estava no colegial, e aí tinha que estudar. E aí não queria estudar, então eu pegava, abria, lia, ia com nota boa, porque eu abria bem na página que ia cair, e não perdi tempo, talvez por ter muita coisa na 9, né, e forte, tudo isso aí, então eu acabei usando isso. Mas a gente, antes de começar, eu abri, falando, que bom que a gente pode, tá escrito aqui, né, que bom que a gente pode estar conversando, que era nessa página, fico feliz que possamos conversar, confessa aliviado. Eu também concordo, Pajé. Então, a gente teve 2 páginas abertas. Essa, ó, pessoal, para quem está chegando, né, ou para quem quer saber, né, esse é um livro que já vai estar à venda, ou dia 9 de novembro, ou posterior. Você já sabe onde vai estar? 8 de novembro. Depois? Não, antes não está. Não, depois. Depois no Amazon. No Amazon. Versão e-book, por enquanto. Mas ainda tem muitas cópias, né, que vão ser vendidas lá no dia 8 de novembro, além da constelação, que vão estar à disposição aí dia 8 de novembro. É interessante, né? Você falou para mim assim, antes da gravação, Lei, não sei se você vai ler, não sei o quê, papá, né? Mas eu estou feliz, porque você sabe que eu trabalho muito com o mapa do Brasil. Sim. Eu trabalho com os mapas do Brasil, a gente tem 1.500, né, que você tinha falado até muito do exterior. Isso.
Eu trabalho muito com o mapa da Leopoldina, muito com o mapa de Dom Pedro I, tem ainda da República, e a gente vai vendo essas histórias vivas ocorrendo com os mapas juntos. E aqui é como se fosse a mesma coisa, é vivo isso aqui. Mas deu para ver algumas páginas que eu abri, que eu falei, aqui eu não vou, e abri na mesma página de novo. Na mesma página de novo? Abri na mesma página de novo. Deixa eu ver. Nossa Senhora. Tá? Impressionante, né? É aqui, ó. Então deixa eu só fazer uma parte. Eu vou ler, já que eu abri aqui, a gente está gravando, para que essa pirâmide possa ser plantada, enterrada e absorvida nas entranhas da terra, é necessário acessar e revelar o nome oculto espiritual da ilha. Isso, não fala, pelo amor de Deus. Vou falar. Eu vou fazer uma parte. Vocês acreditam que a gente fez isso aqui tudo espontâneo? Ele está abrindo bem num momento aqui, como eu falei, chave, mas não só chave. Ele me ligou ontem, falou, vamos fazer uma entrevista. Eu prometo pra você, a gente não se preparou nada. Ele falou, o que você fez aqui? Ah, que nem legal. Isso aqui, eu peguei da clínica, isso aqui foi a gente não preparou nada, porque ele é parecido comigo, a gente é espontâneo. E eu quero já deixar aqui, que daqui desse momento, dessa sincronia natural que está nascendo, vai nascer, tenho quase certeza, muitas outras ou cursos, ou simplesmente vídeos que a gente vai fazer junto, porque, gente, que bom, o Alexandre... Isso eu tinha te convidado há anos, né? Isso, bora então, fazer alguma coisa mas junto, tudo tem um né? momento. Só pra gente entender, o Alexandre, ele é um psicólogo, acupunturista, astrólogo, mestre de Qigong, que eu não sabia. Sifu Qigong. Exatamente, desculpa, eu não sei pronunciar. Ele é um cabalista nato, pelo que você me falou e pelo que pouco que eu já ouço dizendo. Por que eu falo do cabalista também? Porque aqui nesse livro vai ter um resgate muito profundo das raízes judaicas do Brasil. Tem um plano que começa ali com o rei Salomão, isso é um spoiler que eu posso dar, e que você abre bem no momento onde, para enterrar aquela pirâmide, precisa falar o nome espiritual do Brasil, que, claro, tem raízes hebraicas que ele nem poderia ler aqui. Não, deu para entender que você entendeu, né? Aquilo é uma... Mas eu posso falar, meus parabéns, eu tô muito feliz que deu certo, porque eu também, eu fiquei trabalhando fora, atendi em outro país, fiquei, sabe, aí cheguei, depois fui para Salvador, depois voltei para fora, e aí de repente, hoje tem esse intervalo de tempo, né, que a gente chama em hebraico pesach zman, um tempo curto, né, e que a gente pode se encontrar para transmitir para as pessoas um pouco do seu trabalho. Exato. Então você escreveu um filme que virou um livro, baseado num trabalho das constelações familiares, onde você conseguiu trazer vários representantes, cada representante ou grupos de representantes sentiram na pele de uma forma fenomenológica todo esse processo. Desse processo, como a gente precisa, aí vamos entrar aqui no conteúdo. Que é o para que isso, né? Qual é o objetivo? Que o Brasil espiritual já está acontecendo uma restauração espiritual entre Brasil e Portugal, do vínculo espiritual entre essas duas nações. Vai ser bom para os dois. Vai ser bom para os dois. Por quê? Porque nesses 6 anos eu percebi, de uma forma também fenomenológica e intuitiva, que o Brasil e Portugal estão no plano de salvação de Deus, de Abraão, que no judaísmo é o Tikkun. Isso. Tikkun é como fosse fixed, né? Como fosse um arreglar, como fosse você vai cuidar, né? O Tikkun seria o nó do norte, o nó do sul, de alguma forma, mas é a missão espiritual. Como que é no catolicismo que se fala? Salvação. Salvação, né? E o Tikkun, que vem da palavra letaken, do verbo letaken, que é arrumar, é como se fosse uma missão espiritual. Isso. Né? Que eles me falam, né? Às vezes conversando com alguns amigos rabinos, falam a retificação, né? Uma retificação. E você tem vários níveis e oitavas
tecnicamente falando, de Tikkun. Você tem um Tikkun, sei lá, Tikkun Aguf, que é o Guf é corpo, né? Então você vai arrumar a coisa do corpo, então nutrição, exercício, sonos, né? O Tikkun de um azug, né? O Tikkun de um casal, para você sair de relações abusivas, para você ser o melhor para o seu companheiro, o seu companheiro, a sua companheira, um sendo o melhor, então um é um amigo e namorado, é o Tikkun Aguf, Tikkun Azug. Depois tem Tikkun Anefesh, que é quando você faz para sua alma, né? A Nefesh é uma das 5 divisões da alma, então você faz um concerto para você viver a sua função de alma. Depois ainda tem vários, né? Depois tem uma que é Tikkun Olam, que aí quando você já pensa no Olam é o mundo, né? Então você tem uma atitude que é coletiva, sustentável, que passa de geração para geração, e você deixa melhor a Terra em todos os sentidos possíveis, você deixa melhor. Então, desde o que você consome, o que você faz, o que você produz, o que você fala, o que você escuta. Então, Tikkun Olam já quando é o todo, né? É o plano de Abraão. É o plano de Abraão. Quando Deus delegou a Abraão o Tikkun Olam, né? Começa com Lech Lechá, né? Quando ele sai, vá para você mesmo. E aí começa o Tikkun. Então, Lech Lechá é quando saia da sua casa, do seu pai, de onde está tudo bem, e vá para você mesmo. Então aí lá você vai ter que se virar nos 30 para cada vez ter mais consciência e mais força e mais potência para poder ajudar a si e o outro, né? Muito interessante. É o Tikkun, chama Tikkun. Muito interessante. E falando em retificação, né? E voltando aqui, então, como eu estava falando, a necessidade dessa restauração, né, espiritual entre Brasil e Portugal, porque em algum momento, né, quando os portugueses chegaram aqui e plantaram a semente desse plano de salvação, né, então, e nesse momento que eles trazem esse semente dessa nova era, que no final é a semente da nova era, ali também o português, eleito por Deus, se faz a concepção do primeiro filho do povo, que seria o povo brasileiro, com um ventre indígena, então o português e o ventre indígena, isso eleitos por Deus, né, os dois, para nascer o primeiro filho que viria a ser o povo brasileiro. Então, ali estava nascendo um povo onde estaria responsável para a concretização desse plano de salvação, ou de retificação, conforme o judaísmo. E, então, no início, tudo ocorreu bem. Tá? Essa é a protocélula desse povo. Claro, depois vieram os franceses, espanhóis, e o mundo inteiro veio miscigenar. Por quê? Por que o mundo inteiro veio se miscigenar? Porque aqui precisa nascer a raça cósmica da humanidade. Que a eubiose brasileira se ocupou disso, né? Que o brasileiro é a raça síntese do gênero humano. Por que isso? Porque aqui houve a miscigenação de todos os povos do planeta. É o país, até na ciência agora se provou, né? Que o Brasil é o país mais miscigenado. Então, nesse plano de salvação que nasce, né, dessa primeira protocélula indígena portuguesa, o Brasil, vamos dizer, aqui, aí entra a ficção, porque eu transformei isso numa ficção. Eu queria até uma propaganda. Eu transformei então essas informações numa ficção, então as forças trevosas atacam esse plano, né, dificultam esse plano. Então ali, já na época da colonização, há a cisão espiritual já entre o pai e a mãe, né, o português e o indígena. Então começam os abusos, né, também dos portugueses com os indígenas, os próprios abusos. Os abusos, eu acho que esse é o assunto que tem que ser visto, né, que é os abusos com os indígenas, os abusos com os negros que vieram da África. Tem artista, eu esqueci o nome da artista maravilhosa que está lá em Otim, ela veio fazer exposição aqui, eu fui há 3, 4 anos atrás,
e que ela fazia desenhos mostrando os caras só transando com as mulheres e essas mulheres tiveram vários filhos e nasceram muita gente, que aí você vê, mas não era um desejo da mulher, elas eram Sim. obrigadas a ter filhos e acabavam engravidando, estavam Sim. em período fértil. E então tem muita dor, né? E isso foi visto no trabalho terapêutico. Sim. Tem muita dor. Muita. A dor, ela é, se pensar assim, Frederico, assim, pegar um mapa, tanto faz, viu, do 7 de setembro, 2 de setembro, do Leopoldino, Dom Pedro, a gente tem um nodo sul, o nodo dos dragões, né? Rahu e Ketu, eles estão vinculados de conjunção exata com Eris, que tem esse abandono, essa discórdia, essa exclusão que tem que ser trabalhada, né? Então, eu ouço você falando a parte bonita, mas eu queria que você falasse também do que você viu na constelação, dessa dor, porque é dessa dor que a gente vai trazer a cura para o país. Isso. Essa dor é muito antiga. Isso. Esse é um momento A gente precisa crucial. respeitar essas pessoas, trazê-las de volta, honrar essas pessoas. Exato. Porque exatamente nesse plano de Deus, para nascer essa raça cósmica que é o brasileiro, para ser o coração do mundo, nessa união, dessa protocélula, ela aconteceu às custas de muito sofrimento, muito sacrifício do povo indígena, africano, muito sacrifício. Só que Deus tinha um plano para isso. Como Deus... Ou vamos falar diferente. Existe um plano divino. Existe um plano divino. Porque não é que ele tinha, o plano é atemporal. Né? Exatamente, existe, é atemporal, exatamente, como o mito, é atemporal. Então, ele aconteceu às custas de muita dor. Como eu sempre faço esse paralelo e não canso, vou falar de novo, esse paralelo bíblico, que para mim é uma das histórias mais incríveis da Bíblia, principalmente da Torá, que às vezes o plano de Deus, ele permite um certo sofrimento inicial para o bem prevalecer no final. Que é a história do José do Egito, né? Que os irmãos tinham uma inveja dele, que ele era o cara mais espiritual, mais coisa. Pregaram. Ele também provocou, ele teve sonho que ele era o máximo e que os irmãos e até o próprio pai iam se abaixar para ele. Sim. Mas ocorreu no outro retorno de Saturno. Mas tudo bem. Mas não vamos. Tudo bem, mas não vamos entrar muito nesses detalhes aí, Talmud. Não, calma, vamos manter um pouco mais simples. Tá bom. Porque na essência traz muita. Essa história de José traz assim. Traz um entendimento do que eu vou falar. Então, José, os irmãos, né, os 12 irmãos, lá, os 11, eles pregam uma peça nele, uma armadilha, vendem ele como escravo para o Egito. Ele chega no Egito escravo, ou seja, os irmãos traem ele, né? Olha que coisa. Então Deus permite isso, porque Deus tinha um plano. Então José vai lá como escravizado, ele cresce e se transforma no primeiro-ministro do Egito, que seria o primeiro-ministro, né? Ou seja, ele manda no Egito. E aí os israelitas morrendo de fome, Jacó, fala, vai lá, desce lá para o Egito para pedir comida, que a gente vai morrer. Então eles vão pedir para o faraó. Só que era comprar, eles tinham coisas que eles queriam fazer uma troca, eles tinham material para trocar. Eles tinham, desculpa os detalhes, os detalhes não era exatamente. Pedir, porque o José, ele descobriu, ele leu o sonho do faraó, que era das 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas mortas e 7 espigas boas, e as espigas fracas comiam as gordas, as vacas magras comiam as vacas gordas. Aí ele falou, vão ser 7 anos sem nada, mas então a gente tem que fazer os silos, tem que armazenar. E depois a gente vai vender para todos os vizinhos. E de lá o Egito virou o grande local que todos os povos iam para lá para comprar. Para comprar comida. E aí isso fortaleceu o Império Egípcio. Entendi. Então foi por isso, né, os israelitas desceram, então pediram ajuda, só que na hora que eles foram pedir ajuda, eles pediram para quem?
para José, só que José estava com vestes egípcias. Isso, E aí ele se revelou para os irmãos. Tinha passado 30 anos. Isso, não vamos entrar em detalhes, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Era outro cara. Eu tô me prendendo na essência de que Deus permite o mal primeiro, o bem prevalecer. Que bem que prevaleceu ali? O José se revela para os irmãos, esse sou José, que vocês traíram. Mas eu perdoo vocês, não só perdoo, como pode trazer, eu vou dar comida a vocês. E ali houve uma grande reconciliação. Ou seja, graças a José, o povo israelita foi salvo. Então Deus usa o mal no início, permite que José seja escravizado, para o bem prevalecer no futuro. Concorda? No Brasil é a mesma coisa. Deus permite esses abusos iniciais contra os indígenas e os africanos para o bem prevalecer no futuro. E quando esse bem vai prevalecer? Eu vejo que a gente está no momento de transformar essa maldição em bênção, ou seja, toda aquela dor dos indígenas africanos ser o combustível para a transformação dessa dor e a realização do plano cósmico, o plano de Deus, que se traduz no Brasil como coração do mundo, onde expande amor e espiritualidade, que vem, sim, através dessa transformação dessa dor, mas para transformar essa dor, a necessidade de entender esse plano divino e de entender também que Portugal, também que acabou sendo rechaçado pela história do Brasil, como explorador, o mal, o que vem aqui saquear tudo, também a transformação de olhar Portugal como um povo eleito por Deus, para começar toda essa história. Então, no momento onde esses povos que sentiram a dor olham também para o português como um pai desta nação, aí começa a transformação. Não a negação da dor, né, como muitos radicais fazem. E você no teu estudo, você vê que os tempos estão próximos disso? Muito. Não só no meu estudo, no dia a dia. Já te falo aqui muito. Os africanos, os afrodescendentes, né, a gente já tem meio século, nós somos da época que os afrodescendentes, eles tinham tudo, eles não deixavam os cabelos tradicionais, eles usavam chapinha para se esconder de tamanho preconceito que existia na época. Ou seja, na época, 30, 40 anos atrás, não é nada. Hoje, os afrodescendentes estão completamente empoderados, aqueles cabelos, né, afrodescendentes lindos, eles têm orgulho, já estão nessa fase de começar a ter orgulho de ser afro, então isso já é um resgate. Os indígenas, a mesma coisa, eles suportaram muita dor e estão lá firme, né, nos trabalhos deles aí, da Huáscar e tudo mais, esse trabalho espiritual que eles fazem com vamos dizer, a civilização. Então, e você vê por aí quanta orgulho aí do brasileiro já começa a resgatar de ter um cocar em casa, né? O resgate está evidente, tá? Saltar aos olhos, e isso foi comprovado, esse resgate ali no Senado Federal. Quando eu fiz a exposição, que eu quebrei o protocolo, eu cheguei pro senador, o Eduardo Girão, falei assim, Eduardo, eu preciso fazer uma mini constelação aqui no Senado. Aí foi lá a Elza e o Guilherme, eles representaram o Brasil e Portugal, e ali a gente constatou que essa restauração desse vínculo espiritual e dos povos já está acontecendo. Né? Quando a Elza, representando Portugal, olha para o Brasil, fala, essa restauração já está acontecendo, mas é o início. Então precisa mais de consciência nesse plano, justamente para transformar essa dor. Eu vou falar assim o que eu penso, né? Para todo plano, sempre vai ter o que desvia, né? A resistência. O que desvia em hebraico é o Satã, né? Então, Satanás seria... Então, qualquer ideia que seja para o bem e para o bem comum, vai aparecer um montão de óbices, um montão de obstáculos, né? E a gente tem muitos obstáculos realmente ocorrendo, né? Então, quando você começa a ter uma visão mais geopolítica e tudo mais, você fala, como é que dá para fazer essa mudança? Então, esse é sempre a vanguarda, né? Sempre ficar atento a isso, mas a gente tem um aspecto astrológico agora
que é o Saturno e Netuno, que hoje, na gravação de hoje, eles estão retornando a Peixes, o Netuno entra essa semana, eles vão retornar a Peixes, um vai até 28, outro vai até 25, depois eles pulam e dia 20 de fevereiro eles vão estar de grau exato em Áries. E esse grau eu não sei se foi 400 ou 600 anos antes de Cristo, que teve esse ciclo planetário, que ocorre a cada 36 anos, mas nesse início de Áries, né? Foi quando começou os pré-socráticos, quando começou o Zen budismo, e eu não sei se foi 400 ou 600 anos antes de Cristo, agora não me veio, eu recordei. E a diferença é de quase 1 grau, ou seja, Sim. foi a 2 graus, agora é 1 grau e pouquinho de Áries. Então essa é uma mudança de conceito no mundo que está ocorrendo, e por coincidência, eu não sei o que vai acontecer, mas ontem e hoje, eu na rede social, lá olhando lá no celular, eu vi o pessoal criando uma bandeira da Terra, né, para representar a humanidade. E é legal que são várias coisas se interagindo, com vários círculos, várias mandalas, é uma mandala, uma bandeira mandala, se interagindo, né? E aí eu me lembro quando eu ficava na casa da Anísia da Silveira, que é uma médica já falecida, e a gente conversava muito, e a Anísia, ela falou, a mandala é o segredo da paz, simbolicamente falando, indo pela linha da fenomenologia, ou seja, quando você vê a mandala integrando a si e a todos, né, e virando uma flor perfeita, né, seja ela Fibonacci ou não, mas ela vai trazendo uma unidade, né. Então o teu discurso, ele traz uma unidade do inconsciente, né, e o resto que não está, Espanha, Portugal, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, como é que funciona esses que não estão? Que não estão nessa linha divina. Eu vou mudar aqui. Uhum. Não, eles estão completamente aqui, ó. Vamos lá, eles estão completamente. O que eu percebo? Tá vendo ali, ó, DNA, matriz espiritual do povo brasileiro, matriz. Uhum. Os outros, sim, a Espanha participou muito do povoamento, da colonização. Os franceses quase tomaram o Brasil. Isso. Por um fio, era para ser um Brasil francês. Ou seja, tem muito francês, espanhol. Holandês ficou um ciclo de... Dois ciclos de uma lua progredida, né? Ela ficou 2 ciclos de Júpiter e foi embora para Nova York. Ou seja, então, mas é aí que tá. Esse é o DNA matriz. Nesse DNA matriz, houve toda essa miscigenação, que entra todos, não só os espanhóis, os franceses, os holandeses, como todos os povos do planeta Terra, todos os povos, né? Que lindo desenho. Então, essa daqui da Silvia, é um desenho da artista Silvia Gilnovan. É incrível. Ela é uma artista muito... toca, não sei se dá para ver na imagem, mas aqui de perto... Não é? Toca. E eu vou mostrar da deusa, dar um spoiler da deusa, sem olha falar... nos olhos dos 3 adultos, né? E você vê que estão olhando em todos os ângulos, né? Está muito preciso. Da onde você olhar, você vai ver isso aqui. Muito preciso. E então, eles estão contidos no DNA do Brasil, ou seja, vamos lá, na alma do Brasil, vamos lá, olhando para a câmera, na alma do Brasil está contido o DNA de todos os povos do planeta. Então é isso que está. No nosso DNA tem um planeta inteiro. Só que tem o DNA matriz, é onde surge a protocélula, a primeira explosão, que é portuguesa, indígena e africana, é a primeira mãe do Brasil, é indígena, e a segunda mãe, que veio depois também, é africana. Por que segunda mãe? Porque através do ventre africano nasceu milhões de brasileiros. Né? E não só isso, você vê 2 bebês, tá vendo? Você percebe que o segundo bebê que está amamentando, que é o africano, eu fiz de propósito, porque quantos europeus, né, as africanas, as escravas na época, as escravizadas, elas amamentavam, né? Quantos milhões de bocas amamentaram as africanas, né? Ali no início. Tem essa imagem aqui, não? Não, essa não tem, pelo amor de Deus. Opa, aqui, né? Tem essa e da deusa que eu vou passar. Então, é isso. Na alma do povo brasileiro está contido o DNA do planeta Terra, de todos os povos.
Né? Por isso que é a raça síntese do gênero humano. Nossa, o que eu vi aqui me arrepiou. Não é? Então, que vem da eubiose, né? Eu sempre dou créditos, que isso é muito importante. E aonde eu quero chegar? Porque para a gente não se estender tanto. Então, onde está a restauração, Alexandre? Está, primeiro, no povo português que o Brasil olha como um explorador, um colonizador que só veio tirar. Olhar como um pai eleito dessa raça. Lembra a cadeira ali que eu pus atrás Sim. da câmera? Que é a letra Dalet, Sim. que só quer receber no início. Isso. E que tem que mudar. Sim. Lembra que eu falei? Lembro. É isso aí. É como se fosse um tarô cabalístico, isso, né? Isso. Que sai exatamente isso. É isso. Né? Você pegou bem aquela cadeira. Peguei a cadeira. Aí é difícil explicar isso, fica para uma outra. Fica bem, a gente vai fazer várias. Então, resgatar a imagem saudável do português, entendendo aquela coisa, né, aquilo que o Deus usa o mal, permite o mal para o bem prevalecer. Então, são as dores que os portugueses provocaram, né, que são reais, mas eles estavam sob a égide do plano divino, que permitiu isso. Ó, parece simples, é muito profundo isso, né? Por isso que a Bíblia é algo muito profundo, né, a Torá. Então, na história de José lá, da Bíblia, quem não lê a Bíblia, dá um Google e fala História de José e Yosef do Egito. E o resgate... No Novo Testamento. O Velho Testamento. Né? O resgate indígena, que o povo brasileiro, como eu te falei, eu percebi isso na pele, o Brasil tem muita vergonha de ter sangue indígena. Fui nessas constelações que eu fui fazendo no Brasil inteiro, eu percebia nas famílias, vergonha. Que ninguém vai falar isso, eu tenho vergonha. Mas a constelação revela o que está oculto. E a questão africana, que não é nem o racismo, que eu já falei isso numa entrevista, é mais o classismo que a gente tem. Como eles serviram quase 400 anos, nos serviram como escravos, né? Quase 400 anos de escravidão, quase. Então, o povo brasileiro tem um certo classismo, né? Ele me serve. O afrodescendente, ele me serve. Mas racismo, isso aí, o povo vende, a mídia vende. O brasileiro não é racista, ele é muito pouco racista. Ele é mais classista. Mas isso está mudando também, como eu te falei, já está tendo um resgate do afro, é muito grande, mas assim, a gente precisa mais de quilometragem. Ou seja, o resgate espiritual do Brasil está no DNA matriz. E resgatando o português, a gente resgata quem? O cristão e as nossas raízes judaicas, que são profundas. Por quê? Anita Nowinski, a maior historiadora que o Brasil teve no tema judaico, ela tem vários livros, não dá nem para citar, é só dar um Google, Anita Nowinski, ela já faleceu, fez um estudo, décadas ela se ocupou disso, estudo de fontes materiais, de fontes primárias, documentos, que as primeiras décadas de colonização do Brasil, 70% era judaica. Eles vinham como cristãos novos, mas a base, o alicerce da miscigenação portuguesa é muito judaica. E a gente precisa resgatar isso também. Tem um documentário, A Estrela Oculta do Sertão, Sim. que eu participei quando eles mostraram. Sim. Fiz até campanha de arrecadação de livros para mostrar para o Nordeste, Nordeste, mostrando os costumes antigos do Nordeste, desde as quartinhas, a forma de enterrar, um dia de descanso, a forma de alimentar-se, né? A forma até de varrer a casa, de arrumar, que eram costumes judaicos da época que ninguém sabe por quê, tem até a forma a distância de enterrar, que colocar um pano também, o talita em cima, muita coisa já na internet para ver a respeito disso. E os árabes? Então, como eu falei, entra tudo. Só que a gente não... Então, fenomenologia. Fenomenologia também é um pouco o estudo histórico, porque a primeira miscigenação ocorreu entre um português e um indígena, não foi entre um português e um africano, né? Mas assim, como eu falei, na alma do povo brasileiro está contido todos os povos da humanidade, o árabe, mas eu vou chegar lá um pouco mais específico, mas existe o DNA matriz. Que significa, o que significa? Que a espinha dorsal do Brasil, espinha dorsal espiritual do Brasil, é cristã e indígena.
Então isso foi... O indígena foi fenomenológico. Eu peguei muito isso. E aí, então, deixa eu só para finalizar, onde entra o Islão, o islamismo, os árabes. Eles não fazem parte da espinha dorsal matriz. Porque isso aqui é uma terra cristã, que é a terra de Veracruz, não dá para negar. Que a gente nasceu sob a égide de Cristo. Só que a gente nasce sob a égide de Cristo, mas nasce também através de uma espiritualidade que nem vou nominar indígena, que é a espiritualidade da terra, é Deus ali em todos os lugares. Você sabe que que muitas vezes a cristandade não olha com bons olhos para isso. Mas há uma necessidade de entrar. Agora o Islã, o árabe, todas as religiões do mundo, o budismo, tudo, entra no Brasil também. Só que não como a matriz, mas entra secundariamente, com grande importância, mas entra. As culturas africanas, né, que você vê assim, manifesta ou na cultura ou na própria religião de uma Umbanda, de um Candomblé e tudo mais. Por exemplo, eu estava em Salvador agora, né, semana passada, e é intenso isso, essa respiração cristã africana, né? Já não tanto indígena. Aí você vai para o Nordeste, já tem um pouquinho indígena. Vai aqui no Sudeste, tem. E toda quinta-feira eu como com japoneses, sempre, né? Há muitos anos, há uns 16 anos que eu como com japoneses toda quinta-feira. Interessante. Porque eu participei, né? Eu arborizei o Distrito da Liberdade, o bairro da Liberdade, o Distrito. Da Liberdade. E aí eu fui convidado pelos líderes, eu sou o único brasileiro que participo desse Interessante. almoço japonês, e eu sou mais jovem, o único brasileiro, né? Mas eles são mais brasileiros do que eu, né? Eu olho e falo assim, nossa, eles são muito brasileiros, e são todos japoneses, e gente de idade, de 80, 70 anos, não sei o quê, tem um de 60, e eu sou o mais jovem de todos. E aí eu falo, que engraçado, né? Eu achava que eles iam falar só, eles falam japonês, eu estou junto, mas o conteúdo é totalmente brasileiro. Né? Ou seja, eles têm um respeito ao Japão, a Nihongo, mas a miscigenação está orgânica já. Né? Isso. Muito essa vivência que você teve explica muita coisa, né? Porque o que você falou nada mais é que o Brasil, os estrangeiros vêm para o Brasil e eles se tornam brasileiros. Por quê? Porque aqui é a terra da recepção, de acolher as dores do mundo também, daquele fardo espiritual que eu falei, e de se transformar nessa raça síntese, essa raça que é o brasileiro e que é universal, né? Que é o que você falou, eles respeitam, mas eles se tornam brasileiros. E me fala uma coisa, quando o Niemeyer fez Brasília no seu desenho arquitetônico, ele colocou 2 torres. Essas 2 torres têm a ver com esses 2 meninos? Nossa, você está lendo o livro, hein? Ah, não, vou tirar o livro desse rapaz aqui, desse cara. O cara é bruxo. Pô. Mas não. Desculpa. Pô, você... Não, sério. Mas não vou falar. Por quê? Porque não são eles, mas você... Ó, vou mostrar uma página para você, não para eles. Não, sério, você captou mesmo espiritualmente. Não, me veio o Niemeyer, porque eu me lembro quando ele fez mas aqui não vai em São ler Paulo. isso aqui, pelo amor de Deus. Peraí. Tá. Peraí, eu vou falar o que você captou sem querer. Isso que eu tô falando, gente. A gente combinou de ficar mistério, mas para mim é mais mistério porque eu ainda não... porque ele captou também uma das eu queria falar disso porque eu me lembro quando ele fez aqui o Memorial da América Latina. Pronto. Mas não, porque senão vai perder a graça na hora que você lê. Aqui, eu fecho esse. Não, então, essas 2 colunas não estão aqui, agora até achar, mas estão por ali, tá? Estão por aqui. Não, então assim, primeiro, então, né? Você captou. Frederico, primeiro assim, vamos começar a fechar, né? Para a gente ter esse primeiro encontro. Isso, senão vai ficar longo, falar. Né? Então você tem esse... aqui, eu vou colocar essa parte que eu não havia lido, que tem a ver com o que você falou. Deus traça um plano de regeneração espiritual da humanidade que tem início com a família de Abraão. Então, eu, aproveitando o meu conhecimento, a gente tem
nesse momento, um ciclo planetário de Saturno e Netuno, que ocorre a cada 36 anos, só que exatamente esse ciclo planetário ocorre em cima do Plutão do Brasil, que é a 0 graus de Áries, né? Então a gente está vendo isso tanto na política, na economia, não sei o que, mas a gente está vendo que vai começar um novo ciclo, né? Ontem eu dei aula disso para os alunos, mas eu dei de uma outra forma, e aqui eu estou lendo. Deus traça um plano de regeneração, que é o Plutão, espiritual da humanidade, que tem início com a família de Abraão. Então a gente vê a espiritualidade, olha as palavras, ó, regeneração, Plutão, espiritualidade, Netuno, e da humanidade, que tem início com a família de Abraão, que é o pai, Saturno. Então existe um ciclo planetário ocorrendo, então esse livro é super sincrônico com os céus, né? Então eu fico mais feliz de estar captando e de estar com você hoje, e se eu estiver em São Paulo, eu fico lá, ou, pelo menos colaborando na constelação, às vezes eu tenho que estar na floresta, e eu estou muito feliz, né, de estar conversando. Eu espero que esteja gravando também, né? Imagina que está lá, a gente está sozinho. A gente chega lá e não grava nada, né? Aí, ficou pro... aí eu vou começar de novo, aí eu falei, agora não dá tempo, vai. Mas é assim, ó, vamos fechar? Então, hoje, vamos fechar, né? Tem vamos mais fechar. Imagem? A gente pode fechar com a última, mas a gente não pode se estender. Esse é aquele momento da pirâmide. Esse eu vi aqui, eu vi essa aqui. Essa é a deusa onde aponta tudo começou. O plano de Deus começou com a semente de Abraão, patriarcal. Uhum. O plano de salvação de Deus finaliza com a era do feminino, com a deusa que surge. Você sabe que eu participo como colaborador... Chega de spoiler! De uma revista chamada Aurora, né? E que eu tenho muito orgulho de participar da Aurora, que é uma revista escrita por mulheres, para mulher, aqui, para fortalecer o eu tirei para não ficar muito tempo. E fortalecer o yin da humanidade de volta, né? Mas isso está acontecendo em vários lugares. Você vai ver Pobres Criaturas, Por Fins, agora que tem na série da TV Bon Appetit, Vossa Majestade, que é coreana, que de repente você vê o crescimento, o retorno da força da mulher, né? Então, na hora que você pôs essa imagem e essa fala do feminino, eu vejo que esse é um grande movimento mundial, porque se vê essa sensibilidade materna, as guerras param. Sim. Ou elas param de ser idiotas como estão sendo. Isso. Né? Elas entram num nível onde a humanidade começa a pressionar novamente, entende? Senão elas ficam massa de manobra e vão indo na conversa do guerreiro. Né? E os gregos, eles escreveram uma história muitos anos atrás que as mulheres se juntaram e falaram, chega de guerra, o cara só fica guerreando, então a gente não vai ter mais sexo. Acabou o sexo. Elas se juntaram, mulheres de povos diferentes, falaram, agora a gente vai comandar para o Zé Mané, do meu marido, parar de guerrear com o outro. Parar de guerrear. Né? E eu acho que isso é uma necessidade do inconsciente das mulheres voltarem. Sim. Essa imagem que você colocou, eu achei muito boa, muito boa. Agora, eu tirei para não ficar muito no spoiler, entendeu? Tem um mistério. Então você escreveu um livro que virou, você escreveu um filme que virou um livro, que vai estar agora na Amazon, quem participar também da constelação, não sei se é aberto ou não, se vai estar muita gente ou não, de repente, se a gente divulga, todo mundo vai querer participar ou não, mas o importante é que, além do livro, é importante vocês saberem, o Frederico, ele trabalha com constelação há 25 anos, mas há 19 anos somente nisso, né? Somente focado como psicólogo, como constelador, e você sempre está trazendo grupos de constelação. Eu tenho um grupo de profissionais que eu indico, né? Eu atendo como constelador, óbvio, né? Mas
Quando é de grupo, eu indico um grupo seleto de profissionais, né? Então, com vários nomes, não vou falar agora, mas assim, tipo, conto nos dedos as pessoas, sei lá, dá uns 10, 15 grandes profissionais do Brasil que são consteladores, e você é um deles. Você sempre foi um deles, sempre, sempre. Eu me lembro que eu participei de um, provavelmente você não lembra, mas eu acabei trazendo uma reza, porque eu representava um ancestral, e eu comecei a rezar. Lembro da Santa Inquisição. Você fez exatamente da Inquisição. Eu estava lá representando, eu falei, caramba, só não me vem tá me vindo uma reza, não sei o quê. Aí eu chamei você, eu falei, tá me vindo uma reza. Ele falou, põe aqui. E aí aquilo abriu portas para o cliente, foi muito bonito, né? Bem, vamos fechar, mais para quê? Espero que você tenha assistido até o final. Dia 8 de novembro, 8 de novembro, num sábado, vai ter um grupo que vai constelar e, ao mesmo tempo, vai ser o lançamento do seu livro, A Terra dos Mistérios do Coração, de Frederico Ciongoli. Né? O som Ciongoli, né? Tem mais coisa que vocês imaginam por trás, tá? Deus tem um plano de salvação para a humanidade. Brasil e Portugal participam secretamente dele. Você explicou exatamente essa introdução e o resto fica de mistério. O resto fica de mistério. E como eu participei de várias filmagens por trás de novelas e filmes, várias mesmo, né? Sim. E teatros também, tive a honra de estar por trás das câmeras, né, com diretores e atores, e eu gostaria de, quando você fizer o filme, eu ir lá dar palpite. Claro. Ficar lá olhando atrás das câmeras. Não tem nem como não. Eu adoro estar nessa cena, assim, de repente eu falo, põe alguma coisa ali, põe não sei o quê, para ficar a imagem do inconsciente ficar mais forte, sabe, desse trabalho. Bem, vamos fechar? Vamos fechar. Tá bom. Muito bom, obrigado. Tá bom. Fred, fala alguma coisa aí para o pessoal e se despede. Né? É isso aí, pessoal. Então, quem quiser sentir aquilo que a gente está falando aqui, né? Sentir na pele, sentir no corpo, é uma oportunidade do dia 8 de novembro. A gente vai fazer essa grande constelação do Brasil para fechar esses 6 anos de trabalho. E ali você vai poder realmente sentir parte do livro, né? Parte de tudo que a gente contou aqui na pele. É isso que é a constelação, né? Um trabalho corporal. É isso aí. Fenomenológico, que inclui alma, espírito e dia a dia nosso. Isso, né? É matéria. Tá bom. E transformador, é muito transformador. Pessoal, muito obrigado a vocês. Obrigado a vocês, aí um abraço. Obrigado aí. Falando agora. Obrigado, viu? Tá? Vamos ver se gravou. Okay. Tudo de bom, tá?